Imagine isto: dezembro de 1872, no meio do vasto e implacável Oceano Atlântico. Um navio é avistado, navegando sozinho. As velas estão içadas, a trajetória é firme. Ele parece estar em perfeitas condições. Mas quando outra tripulação se aproxima para investigar, eles encontram uma cena que entraria para a história como um dos maiores mistérios marítimos de todos os tempos. O navio estava completamente vazio. Nenhuma alma a bordo. Este era o Mary Celeste, o navio fantasma que assombra a imaginação de marinheiros e historiadores até hoje. Para entender o que torna essa história tão arrepiante, precisamos voltar algumas semanas no tempo. O Mary Celeste partiu de Nova York com destino a Gênova, na Itália. A bordo estava uma tripulação experiente e respeitada, liderada pelo capitão Benjamin Briggs. Ele não estava sozinho. Sua esposa Sarah e sua filha de apenas 2 anos, Sofia, o acompanhavam. Além deles, 7 tripulantes completavam a equipe. Era uma viagem de rotina, transportando uma carga valiosa de álcool industrial. Mas algo deu terrivelmente errado. Eles nunca chegaram ao seu destino. Nenhum deles foi visto novamente. Quando a tripulação do navio britânico Dei Gratia abordou o Mary Celeste, eles esperavam encontrar um desastre. Talvez um surto de doença, um motim violento ou os destroços de uma tempestade devastadora. Mas o que encontraram foi muito mais estranho. O navio estava em condições de navegação surpreendentemente boas. Não havia sinais de luta ou violência. Nenhum indício de piratas. A carga de barris de álcool estava intacta, o que descartava a ideia de um roubo. Dentro das cabines, a cena era ainda mais desconcertante. Os pertences pessoais da tripulação estavam todos lá, arrumados, roupas, cachimbos, objetos de valor. Na cabine do capitão, os brinquedos de sua filha ainda estavam espalhados. A comida estava na mesa da cozinha, como se uma refeição tivesse sido interrompida de repente. O diário de bordo do capitão foi encontrado, e sua última anotação, feita 10 dias antes, não registrava nada fora do comum. Tudo indicava que as pessoas a bordo simplesmente desapareceram. Os investigadores que examinaram o navio encontraram apenas algumas pistas intrigantes, mas nenhuma resposta definitiva. Havia cerca de 1 metro de água no porão, o que não era incomum para um navio daquela época e não representava um perigo imediato. Algumas velas estavam rasgadas, mas isso poderia ter sido causado pelo vento após o abandono. Um dos cronômetros do navio e o sextante, instrumentos essenciais para a navegação, haviam desaparecido. E talvez a pista mais crucial de todas, o único bote salva-vidas do Mary Celeste, não estava a bordo. Isso nos leva à pergunta central e mais assustadora deste mistério. Por que 10 pessoas, incluindo uma família, abandonariam um navio perfeitamente seguro para se aventurar em um pequeno bote salva-vidas no meio do traiçoeiro Oceano Atlântico? Deixar um navio grande e robusto por um barco frágil em mar aberto é uma decisão desesperada, quase suicida. O que poderia ter causado um pânico tão extremo a ponto de eles fazerem essa escolha fatal? As investigações oficiais e as décadas de especulação que se seguiram geraram inúmeras teorias, cada uma tentando preencher as lacunas dessa história fantasmagórica. Uma das primeiras suspeitas foi pirataria. Mas como já vimos, nada de valor foi roubado. A carga estava lá. Os pertences da tripulação também. Piratas não teriam deixado tudo para trás. Outra teoria inicial sugeria um motim, talvez motivado pelo álcool a bordo. No entanto, não havia sinais de violência, nem corpos, nem armas. Além disso, o capitão Briggs e sua tripulação tinham uma excelente reputação. O motim parecia improvável. Então, as teorias se tornaram mais complexas. Uma das mais populares e plausíveis envolve a própria carga. O Mary Celeste transportava álcool industrial, que é extremamente volátil. Alguns dos barris foram encontrados abertos. A teoria é que talvez tenha havido um vazamento, e os vapores de álcool se acumularam no porão. O capitão Briggs, temendo uma explosão iminente, poderia ter ordenado uma evacuação temporária. A ideia seria amarrar o bote salva-vidas ao navio e esperar a uma distância segura, até que os gases se dissipassem. Mas por alguma razão, o cabo que prendia o bote ao Mary Celeste pode ter se rompido. Talvez uma rajada de vento súbita tenha empurrado o navio para longe. Ou uma onda inesperada
tenha virado o pequeno bote. De repente, a tripulação se viu perdida no oceano, observando impotente enquanto seu navio seguro navegava para longe, deixando-os para trás, à mercê do mar. Outras explicações apontam para fenômenos naturais. Será que o navio foi atingido por uma tromba d'água, um tipo de tornado que se forma sobre o oceano? Isso poderia ter causado pânico e danos localizados, levando a tripulação a abandonar o navio, mesmo que ele ainda estivesse navegável. Alguns sugerem um maremoto, um tipo de terremoto submarino que poderia ter sacudido o navio violentamente, fazendo a tripulação acreditar que ele estava prestes a afundar. E claro, há as teorias mais fantasiosas, que alimentam a lenda do navio fantasma. Alguns falam de monstros marinhos, como uma lula gigante, que poderia ter atacado o navio e arrastado a tripulação para o fundo do mar. Outros até mesmo especulam sobre um sequestro por extraterrestres. Embora essas ideias sejam emocionantes, não há nenhuma evidência para apoiá-las. Elas pertencem mais ao reino da ficção do que à realidade. Uma teoria mais recente e fascinante sugere um erro de julgamento causado por um instrumento defeituoso. Se o único cronômetro a bordo estivesse com defeito, o capitão Briggs poderia ter calculado sua posição de forma completamente errada. Ele poderia ter pensado que estava perigosamente perto de terra ou de recifes, quando na verdade ainda estava em mar aberto. Nesse cenário de desorientação, ele pode ter ordenado o abandono do navio, acreditando que poderia alcançar a costa no bote salva-vidas. Uma decisão trágica, baseada em informações falsas. O fato é que, independentemente da teoria, o resultado foi o mesmo. 10 pessoas desapareceram para sempre. O Mary Celeste continuou sua jornada solitária. Uma casca vazia. Um memorial silencioso para a tripulação perdida. Depois de ser encontrado, o navio foi recuperado e navegou por mais alguns anos sob diferentes proprietários, mas sua reputação estava manchada. Dizem que ele era um navio de azar. Eventualmente, seu último capitão Wu encalhou de propósito na costa do Haiti em uma tentativa de fraude de seguro, encerrando a carreira de um dos navios mais infames da história. Mas a história do Mary Celeste não terminou ali. Ela se tornou uma lenda, um conto de advertência sussurrado por marinheiros em noites escuras. O que torna esse mistério tão duradouro é a ausência de respostas. Não houve pedido de socorro. Não houve sobreviventes. Não houve uma cena de crime clara. Houve apenas silêncio. Um silêncio que ecoa através de mais de 150 anos. A história nos força a confrontar o desconhecido e a fragilidade da vida humana diante da imensidão e do poder do oceano. O que você acha que aconteceu? Foi um acidente bizarro com a carga? Um pânico causado por um fenômeno natural? Um erro de navegação fatal? Ou algo que ainda não conseguimos sequer imaginar? O mistério do Mary Celeste é um quebra-cabeça sem solução. E é por isso que ele continua a nos fascinar. É a prova de que, mesmo em nosso mundo moderno e tecnológico, o mar ainda guarda segredos profundos e inexplicáveis. Qual é a sua teoria? O que faria você e sua família abandonarem um navio perfeitamente bom no meio do nada? Deixe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa sobre esse mistério que desafia o tempo.